Dia, gente, vamos começar a falar sobre o céu do dia. Hoje é dia 10 de dezembro, é terça-feira, é um dia regido por Marte. Como que vocês estão nessa lua em Áries? Está trazendo muito uma urgência, uma pressa, uma vontade de ação para o corpo. Todas as terças são regidas por Marte, então que é o planeta que rege Áries. E Marte ele vai falar sobre a nossa ação na vida, a nossa agressividade, né, essa questão do ataque, de defesa, pensando no nosso sistema imunológico, não só, né, nas lutas do dia a dia, mas pensando no nosso próprio corpo, como ele reage, como ele se defende. Marte está retrógrado em Leão no céu, então está nesse movimento de retomar algo, olhar para trás, às vezes perceber o que se perdeu no caminho ou que precisa ser revisto, reanalisado. Leão é um signo quente, né, um signo de fogo, então traz uma ação que envolve muito uma autoexpressão, uma coragem, né, uma necessidade ali de colocar a sua identidade no mundo, né, de liderar a si mesma. Então esse dia pode ser um momento de você perceber que guerras, que lutas você realmente precisa lutar, você precisa colocar a sua energia, se você não está desperdiçando o seu foco, a sua ação no mundo. Eu até coloquei no horóscopo do dia também, né? Isso de agir de uma forma criativa, agir de uma forma corajosa, perceber que você tem esse fogo interno no corpo. A gente pode pensar até nos chakras, né? Que tem esse chakra aqui do umbigo que muitas vezes é relacionado ao fogo. Então a gente tem o nosso fogo interior, o nosso sol interior, que simboliza muito o poder pessoal, né? Então agir a partir dessa energia, né, da autoexpressão, da consciência sobre si, tá? Então é isso, a Lua ela segue, então é um bom dia para perceber essas guerras, essas lutas. A Lua ela segue crescendo no signo de Áries, então a Lua ela atravessa os 12 signos no mês, fica 2 dias e meio em cada um dos signos, e ela tá nessa fase crescente, né, que traz mais ânimo, traz mais energia para ação, e Áries é esse signo da iniciativa, então vem muito fogo pro corpo. Tá? 2h19, a gente já teve um aspecto de madrugada, então 2h19, a Lua ela fez um trígono com Mercúrio. O Mercúrio também está retrógrado, a gente está no momento total de revisão, né? Todos os planetas não, né? Mas muitos dos planetas estão olhando para trás, então esse final de ano está sendo um momento muito de revisão, de retomada, de olhar uma vez, olhar 2, 3 vezes, que às vezes a gente pode estar dispersando muito, perdendo informações pelo caminho. Então esse trígono com Mercúrio ali de madrugada, para quem estava acordada, às vezes pode ter sido um momento de pensamentos do passado, né, ideias que precisam ser revistas, às vezes até uma pessoa do passado te manda mensagem mesmo, às vezes é bem literal, às vezes pode ter sido um momento também para você escrever, né, para esses processos de retomar algo para quem estava acordado, ou às vezes no sonho vem alguma informação também, algo do passado que precisa ser revisado, que precisa ser olhado, tá? E sempre que a Lua faz um aspecto Mercúrio, então a Lua sendo essas nossas emoções, os sentimentos, Mercúrio sendo esse astro mensageiro, né, que faz essa transmissão, que traduz. Então às vezes a gente consegue traduzir melhor o que a gente está sentindo, perceber melhor o que a gente está sentindo. A Lua também fala sobre os nossos hábitos, então um momento ali de rever como você está lidando com as suas emoções, com os seus hábitos, né? Então pode ter sido um momento bom para isso. Eu até coloquei aqui no horóscopo, né, que pode ser legal anotar o que você está sentindo, né? Anotar ali tudo que precisa de revisão, né? Utilizar uma das técnicas de Mercúrio, uma das habilidades de Mercúrio, que é a escrita, né? Então utilizar isso ao seu favor, percebendo essas emoções que estão se repetindo e tudo que precisa de revisão. E o próximo aspecto do dia, então a gente vai ficar nesse aspecto aplicativo, a gente está indo em direção a ele até 1h24, né, 13h24. A Lua ela vai fazer um sextil com Júpiter, que também está retrógrado no signo de Gêmeos. O sextil é um aspecto harmônico, então é uma conversa que flui entre a Lua e Júpiter. Júpiter representando otimismo, fé, verdade, estudos elevados, espiritualidade. É como se a gente estivesse indo atrás disso, mas precisasse fazer um certo esforço para se conectar com a expressão desse planeta. Então ali pode ser um momento legal para retomar algum estudo, né, retomar alguma prática, perceber ali o que precisa ser
revisto nessa questão de aprendizado, de conhecimento, de habilidades, né? Gêmeos é regido por Mercúrio, vai falar sobre essas questões de comunicação, de troca. Então, às vezes, você vem alguma coisa à tona. Eu estava até pensando nesse sextil que provavelmente hoje, Júpiter, ele pode falar sobre, principalmente em Gêmeos, né? Júpiter em signos de Mercúrio, pode falar sobre editoras. E hoje é para o meu livro ser entregue. Espero que esse sextil funcione bem. Então o Júpiter, ele é conhecido como grande benéfico, então traz grandes bênçãos, né? Traz uma expansão da visão, pensando que está em Gêmeos, uma expansão mental, tá? E como está retrógrado, às vezes pode ser questões que você já sabia, ou questões que precisam de uma revisada, né? De verdades que precisam ser olhadas, né? E Gêmeos é esse signo da dualidade, né? Vai falar sobre dois irmãos ali, um fica no céu enquanto o outro fica na terra. Então também perceber a dualidade da nossa vida, a dualidade da nossa mente, aceitar isso, né? Também pode ser importante nesses aspectos de Júpiter com Gêmeos. Então deixa eu ver o que eu coloquei. A gente pode sentir esse certo ânimo, otimismo para encarar essas lutas então no dia de hoje. Então Júpiter, ele pode trazer uma visão maior, uma visão mais ampliada da situação. É aquele momento que a gente vai para um alto de uma montanha e consegue ter uma visão mais ampliada sobre a situação. Que às vezes a gente enxerga a situação aqui, né? Como se estivesse bem na nossa frente, a gente não conseguisse ver o todo, né? Quando está muito na nossa cara, ou quando está muito no nosso corpo, aquilo parece muito urgente e a gente não tem uma perspectiva. Então esse sextil com Júpiter pode trazer essa perspectiva. Como eu falei, pode vir através de estudos, de espiritualidade, né? Às vezes você conversando com alguém que é mestre em algo, que tem muito conhecimento, que tem uma grande sabedoria, né? Ou às vezes você retomando alguma sabedoria sua também, tá? Então pode ser legal ali para expandir a mente, essas crenças do passado, retomar alguma ideia, algum aprendizado, alguma prática espiritual, por exemplo, né? E eu sempre falo de Júpiter em Gêmeos, que Gêmeos, ele é um signo de ar mutável. Então tem essa conexão muito grande com a respiração. Então perceber como essas práticas de respiração, elas podem expandir nossa mente, né? Então, hoje eu estava fazendo a meditação dinâmica, a gente está fazendo um ciclo de 21 dias da meditação dinâmica. E é uma meditação de 1 hora, e na primeira fase tem essa respiração caótica. Então é uma respiração que é feita só pelo nariz, que é muito expiração, né? Nesse movimento de liberar mesmo. E é para ser irregular, é para ser caótica. Porque normalmente quando a gente tem uma emoção, a gente tem um padrão de respiração. E quando a gente então muda esse padrão de respiração, a gente pode mudar as nossas emoções, a gente pode mudar os nossos pensamentos. Então perceber como a respiração, ela pode ser uma chave, né? Tanto de consciência quanto de transformação. Então eu vejo que esse Júpiter em Gêmeos pode trazer alguns insights aí sobre isso também, né? E Gêmeos rege os braços, então também fala das nossas habilidades, né? De tudo que a gente é capaz de fazer com as mãos, com os braços, né? 7:13, a Lua vai fazer um trígono com o Sol. E o Sol, então, é esse representante de autoridade, de consciência, de visão. Então pode ser um bom momento ali para falar com figuras de autoridade, tipo um chefe, né? Tipo alguma pessoa importante. Pode também ser um momento de trazer uma clareza para as emoções, então pensar que essa iluminação solar, ela ilumina a Lua, né? Então a Lua recebe essa iluminação, ela recebe essa energia no corpo, nos sentimentos. Então como se você tivesse uma visão também, uma clareza, né? Conseguisse trazer esse foco, esse entendimento, essa compreensão para as suas emoções, tá? Então traz essa clareza para o que você está sentindo. E a Lua, então, em Áries e o Sol em Sagitário, ambos são signos de fogo. Áries é o signo cardinal, que são os signos que iniciam as estações. Sagitário é o signo mutável do fogo, que faz essa transição entre as estações. Então a gente tem esse trígono, esse triângulo de fogo no céu. Então ontem a gente já teve um trígono, né, com Marte em Leão, que também traz muito fogo. Todo mundo falando que está muito quente, né, que às vezes vem uma febre, vem um calor, vem muito essa vontade de ação, né, pro corpo. E hoje 7:13, então depois que a Lua faz esse aspecto com Júpiter, 1:24, a Lua ela já vai aplicar esse trígono com o Sol. Então já traz mais essa visão, esse ânimo, né? Então aquilo que a gente sempre recomenda quando tem triângulo de fogo no céu é fazer exercício físico, né? Fazer práticas
ativas mesmo, né, de ação, para se permitir esse movimento, permitir essa iniciativa do corpo. Porque senão a gente pensar na qualidade do fogo, ele esquenta, mas ele também queima, né? Então, como que você lida com o seu fogo interno? Você usa ele de combustível para agir, né? Ou você reprime essa energia, né, e acaba se queimando, tá? Então é perceber, eu acho que é um bom dia para perceber isso, né? E esse trígono pode trazer essas reflexões, pode trazer essa visão também. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Então, enxergar essa possibilidade de transformação através da iniciativa, né? Áries vai falar muito sobre iniciativa, começos. Ontem eu falei que Áries, ele rege a cabeça, então vai falar muito de liderar, né? De comandar, de encabeçar. E também dessa busca de sentido, a busca de verdade, busca de direção, que tem muito a ver com o Sagitário. Então, às vezes você percebe uma necessidade ali de ação, de iniciativa, para expandir a sua visão, porque você percebe, tá, eu tô aqui sentindo raiva. Como que eu posso expandir a minha consciência sobre esse sentimento? Ah, tem culturas ali que lidam de tal forma com a raiva. Tem artes marciais que lidam bem com a raiva. Tem filosofias que incorporam a raiva, sabe? Então, às vezes, buscar em outras culturas, em outros estudos, né, em outros tipos de conhecimentos, uma outra visão. Então, Júpiter, ele traz isso, né? Lembra que eu falei que ele traz essa amplitude de visão? E é Júpiter quem rege o signo de Sagitário. Então, pode ser um bom momento para isso. Trazer essa consciência para o corpo, né? Perceber, então, principalmente esse fogo que eu mencionei para vocês. E lembrando, então, que eu já falei no começo, que a Lua, ela vai reger os hábitos. Então, pode ser um momento ali de você perceber se você está sendo muito impulsiva nas suas reações emocionais, quanto aos seus hábitos também, tá? Então, coloquei isso, perceber a forma com que você lida com o seu fogo, né? Lembrando que o fogo, ele vai falar sobre desejo. Ele é a nossa energia criativa, a nossa energia sexual, essa energia de criação, de autoexpressão. Então, perceber isso, perceber o que normalmente você faz com o seu fogo, né? Então, acho que é isso pra hoje, gente. Esses são os aspectos. Então, é um dia que tá fluindo, né? Só tem aspectos harmônicos. Então, a gente tem o trígono, tem o sextil, depois tem o trígono. Flui bem. Então, aproveitar isso essa energia fluindo, pra se direcionar para onde a gente quer. Porque, às vezes, quando tem esses aspectos tensos, a gente fica meio parada, bloqueada. Só que o problema é que quando tem muito aspecto benéfico, a gente também fica ali sentada, parada, esperando que as coisas vão acontecer, vão cair do céu. Então também tem esse lado negativo da harmonia, do conforto. Ah, tá tudo bem, tá tudo fluindo, não vou fazer nada. Então aproveitem o dia de hoje, né, para retomar coisas que precisam ser retomadas, para rever, para observar o que precisa ser expandido, o que você precisa ir além, o que você precisa de mais conhecimento, trazer essa percepção sobre o seu corpo, sobre as suas emoções. Então é isso para o dia de hoje. E se vocês quiserem entrar então nesse ciclo de meditação, eu vou deixar mais informações ali nos stories. E eu espero que hoje eu já mostre o meu livro impresso para vocês. Torçam por mim. É isso. Bom dia, gente.